Que a paz do Senhor seja com todos. Estamos mais uma vez aqui para estudar a lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Bíblia através de perguntas e respostas. E o nosso título hoje diz assim: Uma conquista incompleta. Vamos ler a nossa introdução que nos diz: Depois de seu estabelecimento em Canaã, nenhum esforço vigoroso fizeram as tribos para completar a conquista da terra. Satisfeitas com o território já ganho, seu zelo se debilitou logo e a guerra interrompeu-se. Quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Nós vemos nesta lição, ou nesta introdução, que está falando da conquista das terras que o povo de Israel tinha que conquistar, aquela terra que Deus tinha prometido, a terra de Canaã. Nós sabemos que ali haviam muitas nações, só que através da guerra eles precisavam conquistar aquelas nações. Quando eles entraram, logicamente, eles venceram muitas nações. No entanto, ainda faltava muitos povos para serem expelidos daquela terra e para que o povo de Deus pudesse tomar posse daquela terra. Mas eles ficaram contentes com aquela parte que já tinham conquistado e muitos deles não fizeram o esforço devido para conquistar as outras. Isso vamos estar vendo através da nossa lição hoje, por isso o nosso título é Uma Conquista Incompleta. Vamos para a nossa primeira pergunta. O que está escrito sobre a obediência e o serviço de Israel ao Senhor durante a vida de Josué? Vamos ler o nosso versículo bíblico que se encontra no livro de Josué, capítulo 24, versículo 25 e logo o versículo 31, que nos diz assim: E depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com idade de 110 anos. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Então, respondendo à nossa pergunta, o que está escrito sobre a obediência e os serviços de Israel ao Senhor durante a vida de Josué? O nosso versículo nos diz que Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué. Em outras palavras, o povo de Israel foi obediente e serviu ao Senhor durante todos os dias de Josué. E não somente de todos os dias de Josué, mas também durante o período da vida dos anciãos que estavam vivos quando Josué ainda estava vivo também, e que eles conheciam as obras do Senhor que o Senhor tinha feito a Israel. Vamos ler agora a nossa notinha para ver a complementação disto. O reavivamento foi genuíno. Ele operou uma reforma entre o povo. Eles permaneceram fiéis à aliança que haviam feito. O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué, que tinham visto as grandes obras do Senhor. Seus pecados foram arrependidos e perdoados, mas a semente do mal tinha sido semeada e brotou para dar frutos. A vida de integridade inabalável de Josué terminou. Sua voz não era mais ouvida em reprovação e advertência. Uma por uma, as sentinelas fiéis que cruzaram o Jordão despiram suas armaduras. Bom, então a resposta nós já sabemos. O povo de Israel, durante a vida de Josué, obedeceram e serviram ao Senhor. Que lição nós podemos tirar dessa pergunta para nós? Todos nós temos uma influência sobre as pessoas, mas especialmente os líderes, eles têm uma influência muito grande.
Nós, os que ocupamos cargos na igreja, cargos de liderança, nós temos uma responsabilidade muito grande, pois o nosso exemplo pode influenciar o povo. Então, neste caso, nós vemos Josué um líder exemplar. Tanto que ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele disse naquela lição passada que nós já estudamos. Ele tomou a decisão de servir ao Senhor todos os dias da sua vida e o povo seguiu o seu exemplo. A pergunta que devemos nos fazer é, como está sendo o meu exemplo? Só que aqui também temos que refletir, e se o líder não seguir os mandamentos de Deus? Eu tenho que ir atrás, vamos dizer, se eu um membro comum da igreja, eu vou seguir vou fazer o mal que fazem os líderes que não têm o temor de Deus? Não, nós temos também que permanecer firmes, porque a salvação não depende do líder, depende da nossa decisão pessoal. Por isso, primeira lição, como líderes devemos ser exemplares ao povo. Mas se eu sou parte do povo e algum líder se desvia, não devo me desviar, devo permanecer firme nos caminhos do Senhor. Segunda pergunta, indagando ao Senhor. Diz assim, apesar de estarem sem um líder, porque Josué já tinha morrido, né? O que os israelitas continuaram a promover? O que eles pediram ao Senhor antes de dar o primeiro passo? Vamos ver o livro de Juízes, capítulo 1, versículo 1 e 2. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor, Judá subirá, eis que entreguei esta terra na sua mão. Aqui tem uma coisa positiva que fez o povo de Israel, né? Ali diz, apesar de estarem sem um líder, o que os israelitas continuaram a promover? Continuaram a promover aquele hábito de perguntar ao Senhor o que eles iam fazer, se era da sua vontade ou não. Aqui nós aprendemos uma lição. Antes de nós fazermos qualquer coisa, devemos perguntar ao Senhor, Senhor, o que tu queres que eu faça? Essa é a tua vontade, Senhor? Como este povo perguntou e disseram ao Senhor, quem dentre nós subirá primeiro contra os cananeus para pelejar contra eles? Nós podemos perguntar ao Senhor as coisas que nós devemos fazer. Agora outra perguntinha nos diz, o que eles pediram ao Senhor antes de dar o primeiro passo? Bom, eu já acabei de responder, eles disseram, quem de nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra ele? Essa foi a pergunta que eles fizeram e o Senhor respondeu que tinha que ser a tribo de Judá. Vamos para a nossa notinha. Crede que recebereis as coisas que pedis e tê-las-eis. Chegai-vos com coração humilde, mas apresentando a promessa. Crede então que recebereis o nome todo predominante do nosso Salvador é nossa certeza e nossa ousadia. Deus se apresenta a nós como aquele que escuta as orações. Mantende-vos em boas condições com Deus, a fim de que tenhais o testemunho do Espírito de que sois um de seus eleitos e fiéis e confiantes. O Senhor quer que peçamos para que nós possamos receber. Permiti, portanto, que toda a vossa alma se empenhe em busca de Deus. Esperai no Senhor. Se pedirdes, crendo, recebereis. Essa é a promessa da palavra do Senhor. Então, devemos pedir, perguntar ao Senhor e crer que Ele realmente nos responderá, como fez neste caso, quando o povo de Israel perguntou, o Senhor respondeu. Vamos para a nossa pergunta número 3. Que povo o Senhor primeiro entregou nas mãos das tribos de Judá e Simeão? Vamos ler no livro de Juízes, capítulo 1, o versículo 3 e o 4 que nos diz. Então disse Judá a Simeão, seu irmão,
sobe comigo a minha herança, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os perizeus. Então, que povo o Senhor primeiro entregou nas mãos das tribos de Judá e Simeão? Os cananeus e os perizeus. Está escrito aqui no nosso versículo. Vamos para a nossa notinha, que nos diz: Deus colocara seu povo em Canaã como poderoso parapeito para deter a onda do mal moral, a fim de que este não inundasse o mundo. Sendo fiel a ele, era o intuito de Deus que Israel prosseguisse de vitória em vitória. Ele daria em suas mãos nações maiores e mais poderosas do que os cananeus. A promessa era: se diligentemente guardares todos estes mandamentos que vos ordeno, também o Senhor de diante de vós lançará fora todas as nações e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto e desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será o vosso termo, disse o Senhor, né? Ninguém subsistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Então a promessa de Deus era maravilhosa. Ele expulsaria aquelas nações de diante de Israel e Israel sairia de vitória em vitória. Se, tinha uma condição, se guardardes diligentemente todos estes mandamentos. Essa promessa não era somente para o povo de Israel, essa promessa também é feita a nós. Se diligentemente guardarmos todos os mandamentos que o Senhor nos ordena, com certeza Ele vai nos dar vitória sobre vitória, poderemos conquistar almas para o reino de Cristo. Meus queridos irmãos, precisamos crer nessa promessa, conquistando nações, conquistando pessoas, conquistando outras pessoas para o reino de Cristo. Vamos então agora para a pergunta número 4. Que cidade formosa ou famosa, que ainda estava nas mãos dos pagãos, os filhos de Judá conquistaram? Em que outros territórios eles foram? Juízes, capítulo 1, o versículo do 4 ao 11. Diz assim: Então, e os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a, feriram-na ao fio da espada, e puseram fogo na cidade. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, outrora o nome de Hebrom era Quiriate-Arba, e feriram a Sesai e a Imã e Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir. Então, a pergunta é: que cidade famosa que ainda estava nas mãos dos pagãos, os filhos de Judá conquistaram? A famosa Jerusalém eles conquistaram. Em que outros territórios eles foram? Aqui está nos dizendo que eles foram contra os cananeus em Hebrom, que antes era chamada Quiriate-Arba, e também foram contra os moradores de Debir. Lá em Hebrom foi que eles feriram a Sesai, a Imã e Talmai, que eram os 3 filhos gigantes de Anak. Bom, vamos para a nossa notinha. Nos diz: o Senhor havia cumprido fielmente de sua parte as promessas feitas a Israel. Josué quebrara o poder dos cananeus e distribuíra as terras às tribos. Apenas lhes restava, confiando na certeza do auxílio divino, completar a obra de desapossar os habitantes
da terra. Queridos irmãos, aqui tem uma lição muito importante para nós. Eu creio que essa lição é para nós porque Judá conquistou, né, até Jerusalém, aquela cidade famosa que ainda estava em posse dos pagãos. Eles conquistaram, mas eles se conformaram, que nós vamos ver mais para frente. Mas eu quero aqui, a lição que eu quero que peguemos só nesta pergunta: se eles conquistaram coisas grandes com o poder de Deus, será que nós não podemos conquistar também? Às vezes nós ficamos com dúvidas na nossa mente. Ah, não, mas é que a nossa fé é difícil, os nossos princípios são difíceis, as pessoas não querem aceitar. Não, queridos irmãos, o poder de Deus é grande para converter e para salvar as almas que estão perdidas. Então não desanimemos, trabalhemos na obra do Senhor, porque quando nós trabalharmos, o Senhor vai nos dar a vitória, trazendo mais almas. Já como é que foi estabelecida a obra aqui no Brasil? Ela foi estabelecida por pioneiros que vieram. Aqui não tinha membros da nossa igreja, mas foi feito um trabalho e então foi conquistado o que nós temos hoje. Mas não podemos nos conformar. Temos que saber que assim como Ele deu a primeira vitória, Ele pode nos dar vitória sobre vitória e podemos continuar conquistando almas para o reino de Cristo. Vamos para a pergunta número 5. As tribos de Manassés e Efraim também executaram o plano de remover os pagãos do território de Canaã? Vamos ver se a tribo de Manassés cumpriu. Vamos ver Juízes capítulo 1, versículo 27 até o 29, que nos diz: Manassés não expulsou os habitantes de Bet-sei, nem mesmo dos lugares de sua jurisdição, nem a Taanaque com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão com os lugares de sua jurisdição, nem os moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição, e resolveram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expulsou de todo. Tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Cézer. Antes os cananeus ficaram habitando com ele em Gézer, parece, né? Bom, me perdoem que o meu olho não está conseguindo enxergar muito bem aqui a letrinha, mas estamos vendo aqui a resposta da nossa pergunta, que diz: as tribos de Manassés e Efraim também executaram o plano de remover os pagãos do território de Canaã? Não. Nós vemos aqui, diz claramente que Manassés não expulsou os habitantes de todas aquelas cidades que estavam baixo a sua jurisdição, e Efraim também não fez isso. Vamos ver agora a nossa notinha, o que nos diz. O povo em geral era vagaroso no completar a obra de expulsar os gentios. As tribos haviam se dispersado às suas posses, o exército se debandara e considerava-se uma empresa difícil e duvidosa renovar a guerra. Mas Josué declarou: o Senhor vosso Deus as impelirá de diante de vós, e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis nem para a direita, nem para a esquerda. Isso está no livro de Patriarcas e Profetas, página 521. Então, nós podemos ver aqui uma lição muito importante. O povo era vagaroso no completar a obra de expulsar os gentios, era vagaroso no completar a obra que o Senhor tinha mandado para eles fazerem. Então, queridos irmãos, aqui tem uma lição importante para nós,
não devemos ser vagarosos no cumprimento da vontade do Senhor. O Senhor nos diz para avançar, nós temos que avançar, não temos que ficar parados, não temos que ficar conformados. E aqui tem uma parte muito importante, na última parte da nota que nos diz: esforçai-vos, pois, muito. Não diz esforçai-vos de vez em quando, ou somente os sábados, assim, não, irmãos. Queridos amigos, devemos nos esforçar todos os dias para cumprir a obra do Senhor. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés. Tudo que está escrito na Bíblia, devemos nos esforçar para cumprir, porque isto vai nos ajudar. Quando nós obedecemos e colocamos em prática a palavra de Deus, então o avanço da obra vai ser mais rápido, porque as pessoas a quem nós falaremos da palavra, elas vão acreditar verdadeiramente no que falamos. Mas se nós falamos uma coisa e vivemos outra coisa, então vai ser muito difícil de conquistar a terra prometida, que também nos é prometida a nós hoje, que é a nossa Canaã celestial. Pergunta número 6. Cidades não conquistadas é o subtítulo. E a nossa pergunta diz: o que está registrado sobre as tribos de Zebulon, Aser e Naftali em conexão com o plano divino de Deus para a terra de Canaã? Juízes capítulo 1, versículo 30 até o 33 nos diz: nem tampouco expulsou Zebulon os moradores de Quitrom, nem os moradores de Naalai. Porém, os cananeus ficaram habitando com ele e foram tributários. Tampouco Aser expulsou os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, como nem de Aiabe, nem de Axibe, nem de Eibo, nem de Afeque, nem de Reobe. Porém, tampouco Naftali expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus e etc. Depois diz: Naftali expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate. Eu acho que está querendo dizer que não expulsou, né? Mas habitou no meio dos cananeus, moradores da terra. Contudo, os moradores de Bet-Semes e de Bet-Anate se tornaram tributários deles. Às vezes a gente fica conforme, né, com certas coisas, mas quando o Senhor diz para nós fazermos algo completo, devemos fazê-lo completo. Eles se contentaram com simplesmente colocá-los como tributários, só que eles não se esqueciam que esses que estavam deixando ali como tributários podiam em algum momento se levantarem contra eles. Por isso o Senhor tinha mandado expulsar completamente os cananeus. E outra das coisas que não devemos esquecer era por causa dos maus hábitos, por causa da vivência pagã que eles viviam, que seriam tentados a viver essa vida ímpia, que o Senhor tinha mandado expulsar completamente os cananeus, né? Então, hoje o Senhor não nos manda expulsar os pagãos do nosso lado, mas sim quando nós vemos que tem pessoas que a gente ama, no entanto essas pessoas não querem saber nada da palavra de Deus, nós devemos, como diz, as amizades têm influência, né? É como, por exemplo, se tem uma pessoa que antes bebia, tem amigos que ainda bebem e continua lá no meio, sempre conversando lá no meio enquanto eles estão bebendo, mesmo que ele ache que não vai beber, em algum momento ele vai cair porque está ainda lá no meio. Então nós aqui devemos, pode ir a evangelizar em outro momento, que não estejam naquilo, né? Podemos preocupar-nos por eles, mas não continuar naquela relação tão estreita e no meio daquela vivência, porque senão então nós seremos tentados e quem sabe voltamos atrás dos caminhos do Senhor. A nossa notinha nos diz o seguinte: quando os israelitas entraram em Canaã, eles não cumpriram o propósito de Deus tomando posse de toda a terra.
Depois de fazer uma conquista parcial, eles se estabeleceram para desfrutar o fruto de suas vitórias. Em sua descrença e amor à facilidade, eles se congregaram nas porções já conquistadas, em vez de avançar para ocupar novos territórios. Assim, eles começaram a se afastar de Deus. Por sua falha em executar seu propósito, eles tornaram impossível para ele cumprir a ele sua promessa de bênção. A igreja de hoje não está fazendo a mesma coisa, é o que ela acabava de falar. Não está fazendo a igreja a mesma coisa, a gente está conformado, tipo, bom, já a igreja já é estabelecida aqui no Brasil, então não importa se a gente entra em outra cidade ou não, porque já tem algumas igrejas no Brasil, então a gente não vai conquistar outros lugares. Claro que devemos conquistar outros lugares, claro que devemos ir e abrir novos campos, ou começando a trabalhar mais no lugar onde nós estamos. Tem ainda muitos bairros que não foram atingidos, temos que nos preocupar, abrir novas células, novos grupos, se todos os membros da igreja, se todos os que fazemos parte dessa igreja, nós nos empenhamos em nos esforçar muito, como diz a palavra do Senhor, para trabalhar na obra do Senhor, para conquistar almas, com certeza, em cada lugar onde tem 1, 2 igrejas, já vai ser 5, 6, 7. Não devemos nos conformar com o que já temos conquistado. Devemos avançar e avançar, porque o reino de Cristo tem que chegar a muitas almas. Vamos agora para a pergunta número 7. O que aconteceu quando os israelitas, em vez de continuarem conquistando os territórios que lhes foram designados por Deus, pararam e viveram entre os pagãos? Vamos ver Juízes capítulo 3, versículos 5 até o 7, nos diz: habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas filhas aos filhos deles, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Que terrível! Então, o que aconteceu quando os israelitas, em vez de continuarem conquistando os territórios que lhes foram designados por Deus, pararam e viveram entre os pagãos? Acabaram pegando para si os maus costumes dos pagãos, acabaram fazendo mal aos olhos do Senhor, né? Porque aquilo que os pagãos faziam não agradava ao Senhor, acabaram dando suas filhas por mulheres aos pagãos, e do mesmo jeito os filhos também, as filhas deles. E então se esqueceram do Senhor, seu Deus. A pergunta anterior, na notinha anterior, dizia: não está acontecendo o mesmo hoje com a igreja? Às vezes estamos, no lugar de nos preocupar em trabalhar por outras almas, em ensinar a eles a palavra de Deus, a gente está conformado já na igreja. Às vezes a gente está só para sentar, como tem um dito que diz, para esquentar o banco, mas não trabalhamos. Nos conformamos com somente ser membro de igreja, mas um membro que não trabalha. Não dá, queridos amigos, irmãos, nós temos que ser parte ativa. Já pensou, por exemplo, se nos órgãos do nosso corpo, esse olho não funcionar? Não dá. Se esse outro olho não vai funcionar, eu já não vou enxergar, o corpo não vai funcionar igual. Todos devemos trabalhar. Quando todos os órgãos do nosso corpo trabalham bem, nós estamos com saúde plena. Assim, sinta-se você como parte desse corpo, dessa igreja, e cumpramos a nossa função, a nossa missão. Por alguma coisa, eu e você estamos na igreja e cada um tem uma obra a fazer.
Não existe nenhuma pessoa que diga eu não tenho nada a fazer na obra do Senhor ou eu não tenho nada a fazer na igreja do Senhor. Todos nós temos uma obra para fazer. E se nós ficamos parados, o que acontece é o que nós já vemos acontecendo em muitas das nossas igrejas. No lugar do mundo, de nós convertermos o mundo para a igreja, o mundo está convertendo a igreja. Em outras palavras, o mundo está entrando na igreja, os costumes do mundo estão entrando na igreja e muitas vezes já estamos fazendo o que não é agradável aos olhos do Senhor. Então, queridos irmãos, reflitamos o que nós estamos fazendo. Estamos ensinando ao mundo os princípios de Deus, o que nós temos aprendido até agora na palavra de Deus? Estamos sendo um exemplo em tudo para o mundo ou o mundo está nos convertendo? Ou a gente está se conformando com os costumes do mundo? O jeito de vestir, o jeito de comer, o jeito de andar, o jeito de falar. Tem muitas coisas que têm se visto no povo de Deus que não deveriam estar se vendo. Então, queridos irmãos, vamos refletir e vamos tomar decisões. Não é o mundo que tem que nos converter, somos nós que devemos converter o mundo porque nós somos filhos de Deus. A nossa notinha diz: alguns anos haviam se passado desde que o povo se estabelecera em suas posses e já se podiam ver aparecendo os mesmos males que então acarretaram juízo sobre Israel. Sentindo Josué as debilidades da idade e a assaltarem-no e compreendendo que sua obra logo devia encerrar-se, encheu-se de ansiedade pelo futuro do seu povo. Foi com um interesse maior do que o de um pai que ele lhes falou, reunindo-se eles mais uma vez em redor de seu idoso chefe. Posto que os cananeus tivessem sido subjugados, ainda possuíam uma porção considerável da terra prometida a Israel. E Josué exortou a seu povo a não ficar em sossego, e esquecer-se da ordem do Senhor de desapossar inteiramente aquelas nações idólatras. Mas isto eles deixaram de fazer. Entrando em aliança com os cananeus, transgrediram diretamente a ordem de Deus e assim deixaram de cumprir a condição sob a qual ele prometera colocá-los de posse de Canaã. Queridos irmãos, parados não chegaremos lá. Vamos trabalhar, vamos cumprir a missão que Deus nos deu, porque senão nós vamos acabar como o povo de Israel. Deixaram de cumprir a ordem de Deus e então não receberam a posse de Canaã completamente como o Senhor tinha lhes prometido. Queridos irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie, que esta lição nos faça refletir, que não sejamos conformistas, vamos colocar um objetivo na nossa frente, que seja Jesus o nosso alvo, que olhando para Ele nós possamos nos lembrar de quanto amor tinha Jesus quando estava aqui nesta terra pelas almas, quanto amor Ele ainda tem pelas almas, e Ele não está mais aqui presente em pessoa, mas Ele quer trabalhar através de cada um de nós, porque nós somos os seus representantes agora. Que o Senhor nos abençoe e nos guie, é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém.